Olá pessoal, hoje falaremos sobre o livro Aprendendo a Viver de Sêneca. As cartas de Sêneca a Lucílio são consideradas as obras-primas do filósofo latino. Escritas por volta de 63 e 65, elas compreendem 124 textos, dos quais 29 textos estão reunidos neste livro aqui. Como em todo o texto do autor, encontramos aqui nessas cartas as suas ideias sobre o estoicismo e a sua renúncia aos bens materiais. Além disso, também a busca da tranquilidade da alma por meio da contemplação e do conhecimento. Para Sêneca, a sabedoria e a virtude são as metas de uma vida moral. Para combater os males do mundo, Sêneca defende um heroísmo passivo, onde cada indivíduo deve tomar as rédeas de sua vida. Sêneca foi muito criticado por ter se colocado a serviço dos poderosos num período dos mais conturbados da história do Império Romano. Exilado por Calígula por não ter desposado a sua irmã, é chamado de volta por Agripino, que o encarrega para educar Nero. Sêneca se torna então o conselheiro de Nero. Ele acumula riquezas e poder graças a um dos mais sanguinários imperadores romanos. Porém, com os excessos de Nero, Sêneca se retira da vida política, e é neste momento que ele vai escrever as suas cartas a Lucílio. Alguns anos depois, acusado de complô, ele recebe a ordem de se suicidar. E Sêneca executa esta última ordem de Nero com a mesma tranquilidade que ele vivia a sua vida estoica. À primeira vista, o texto Cartas a Lucílio é a imagem do autor. Cartas a Lucílio, como foi destacado, possui 124 textos. Esta obra aqui, que irei abordar rapidamente neste vídeo, possui 29 textos destes 124. E a imagem de Sêneca é aparentemente paradoxal. Nas cartas ele explica como administrar bem a riqueza, mas também ele faz uma apologia da pobreza. Ele afirma a grandeza do suicídio, mas afirma também que não se deve fugir da vida. Na realidade, o conjunto das suas cartas encontra uma profunda coerência na ideia de autarquia. A autarquia não é estar desligado de todo o bem, mas ter uma alma livre que sabe apreciar, mas não se prender aos bens da fortuna, aquilo que a fortuna, que a sorte te oferece. É encontrar a alegria não na felicidade aleatória, mas de jamais se surpreender com a inconstância da vida. Sêneca retrabalha, portanto, a ideia de autarquia, vinculando essa ideia com a ideia de fortuna. Então Sêneca vincula autarquia com fortuna. Fortuna são as vicissitudes da existência, da sorte, do acaso. Enquanto que a ideia do destino nos dá uma imagem de uma ordem fixa e imutável, a fortuna exige uma sabedoria flexível que nos liberta do medo, antecipando os possíveis reveses da vida para melhor solucioná-los. O que encontramos afinal na obra Aprendendo a Viver de Sêneca? Encontramos várias lições de vida que ele nos dá. Então nós temos aqui, em cada uma das cartas que ele escreve a Lucílio, algum ensinamento. Por exemplo, alguns títulos de algumas cartas. Da economia do tempo, da solidão dos filósofos, da velhice, da futilidade das meias medidas, e assim ele segue. Cada uma das cartas, breves, ele nos dá algumas lições. Destacarei agora algumas dessas lições presentes neste livro. Uma das ideias presentes em várias cartas é a questão da liberdade diante das inconstâncias da vida. Um sábio deve desposar o evento, agindo de tal forma que a fortuna, o acaso, a sorte, não o pegue desprevenido. Ele deve apreciar os seus bens, sem apegar-se a eles. Ele deve cumprir as suas funções, mas ele deve saber que elas irão provocar nele preocupações. Ele deve prever ocasiões para poder retirar-se delas habilmente, sem provocar violência. Não se pode, diz Sêneca, planejar a própria vida, porque um revés de fortuna sempre é possível. É preciso sim preparar-se para isso. É preciso se preparar para a fortuna e não ter a vida como um todo totalmente planejada, pois a fortuna ela pode sempre estar agindo sobre a nossa vida. O objetivo central aqui é saber evitar qualquer combate. Não há um modelo de vida sábia a copiar, mas uma arte a dominar. Em outra de sua carta, ele diz que só o tempo nos pertence. O sábio deve voltar a ser senhor de sua vida. Ele deve parar de aceitar que o tempo seja roubado ou perdido. Para isso, é preciso aproveitar cada dia como se fosse o último. O ser humano não deve temer a morte.
Senão, se ele temer a morte, ele passará ao lado de sua vida o tempo todo e não viverá de fato efetivamente. O suicídio assim é visto como uma saída e não como uma fuga. Sobre a morte, Sêneca nos diz: não é o momento último da vida, porque, como em clepsidra, que se esvazia, cada dia nós morremos. É por isso que é preciso não ter medo do último momento, mas aprender a viver bem. Porque ninguém se preocupa em viver bem, mas em viver muito tempo, enquanto é acessível a todos viver bem, mas a ninguém viver por muito tempo. Em outro trecho, na Carta da Economia do Tempo, ele diz: podes me indicar alguém que dê valor ao tempo, valorize o seu dia e entenda que se morre diariamente? Nisso, pois, falhamos. Pensamos que a morte é coisa do futuro, mas parte dela já é coisa do passado. Qualquer tempo que já passou pertence à morte. Então, caro Lucílio, procura fazer aquilo que me escreves. Aproveita todas as horas. Serás menos dependente do amanhã se te lançares ao presente. Sêneca também aborda neste livro a questão do valor da amizade. Diz ele que o sábio não deve se separar do mundo, ele não deve se separar das pessoas. Ele deve fugir da multidão que o avilta, mas ele deve buscar a companhia de amigos verdadeiros, em contato com os quais haverá melhoria mútua, como na própria correspondência que ele mantém com o seu amigo Lucílio. Assim, a vontade de ser sábio não basta, é preciso, diz ele, transformar esse impulso em atitude, em ato. Para isso é necessário se confrontar com problemas reais, a fim de aguerrir tanto o corpo como a alma. Em outro texto chamado Da Velhice, ele diz o seguinte: de cada prazer, o melhor é o fim. É doce a idade avançada, o período extremo da vida tem os seus prazeres, ou ao menos, no lugar dos prazeres, não sentir mais necessidade deles. Como é doce ter-se cansado e abandonado os desejos. É triste, porém, ter a morte diante dos olhos. Tanto os velhos a têm diante dos olhos quanto os jovens. Além disso, ninguém é tão velho que não possa esperar mais um único outro dia. O único dia é o tamanho da vida. E ele conclui dizendo: cada dia deve ser organizado como se fosse o último. No texto chamado do suicídio ele diz: ninguém é tão ignorante que não saiba que um dia deverá morrer. No entanto, quando a hora se torna próxima, ele hesita, treme, implora. Ele continua: por que choras? O que esperas? Perdes o teu tempo. Não esperes que, rezando, possas mudar os destinos que os deuses determinaram. São pré-determinados e fixos e conduzidos por uma grande e eterna necessidade. Já no texto chamado Da Qualidade da Vida comparada com a sua duração, ele diz: o que é mais correto, pergunto, obedecer à natureza ou ser obedecido por ela? O que importa sair antes ou depois de um lugar, de onde deveremos todos sair um dia? O que importa não é viver muito, mas viver com qualidade. E ele continua: aquele que morreu em plena atividade cumpriu os seus deveres de bom cidadão, bom amigo e bom filho, não falhou em nenhum ponto. Se ele não atingiu seu tempo, ainda assim cumpriu a sua obra. O outro viveu 80 anos? Não, ele apenas perdurou 80 anos, a menos que penses que viver é ser como as plantas e os vegetais. E no texto da brevidade da vida, ele diz: o que vivemos é um instante, menos que um instante. Porém, a natureza dividiu essas coisas mínimas para dar aparência de duração a esse pequeno espaço de tempo. De uma parte fez a infância, de outra a meninice, depois a adolescência, o declínio da adolescência, a velhice e por fim a própria velhice. Não me parece que no passado o tempo fosse tão veloz. Agora a sua rapidez me parece incrível, seja porque percebo que o fim se aproxima, seja porque comecei a observar e fazer as contas das minhas perdas. Por isso, mais me indigno com aqueles que desperdiçam com coisas supérfluas a maior parte desse tempo que já não é suficiente para as coisas necessárias, mesmo se for usado com o máximo cuidado. Já no texto das contrariedades, ele diz o seguinte: tua bexiga te incomoda, chegaram más notícias pelo correio, há perdas incessantes, indo mais longe, temes por tua vida? Tudo isso faz parte do percurso de uma longa vida, como a poeira, a lama e a chuva durante uma viagem. Viver, Lucílio, é ser soldado. É por isso que aqueles que se arriscam em missões mais perigosas, através de penhascos e desfiladeiros, são os mais valentes, a elite da tropa.
Já aqueles que se ocupam apenas com leves tarefas, enquanto os outros dão o máximo de si, esses não passam de mocinhos delicados, no abrigo, mas sem honras. Tratei neste vídeo de apenas alguns pontos da obra Aprendendo a Viver, de Sêneca, livro este que faz parte de um livro maior chamado Cartas a Lucílio. Até mais.